Ciclista morre ao ser atingido por motocicleta. Isso na BR-101 aqui em Joinville. Gabriela Abate tem os detalhes. Um ciclista morreu ao se envolver em uma colisão com uma motocicleta por volta das 9 horas da noite do último domingo, dia 8, na BR-101. O acidente aconteceu no quilômetro 39 aqui em Joinville. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista tentou cruzar a rodovia e foi atingido por uma motocicleta com placas de Joinville. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A PRF informou que o homem estava sem documentos e não foi identificado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade. O motociclista envolvido no acidente tem 31 anos e teve apenas lesões leves. O nome não foi divulgado pela PRF ou pela autopista. A concessão do aeroporto de Joinville não prevê a ampliação da pista. Gabriela Bento. Fernando, questões ambientais nas proximidades das duas cabeceiras levaram à desistência da inclusão da pista. A decisão frustrou os 3 deputados com base eleitoral em Joinville, que estavam presentes na consulta pública realizada nesta última segunda-feira em Curitiba. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, realizou um encontro para detalhar os investimentos nos 9 aeroportos do Bloco Sul a serem leiloados até o final do ano. A ampliação da pista do terminal de Joinville chegou a ser examinada durante os estudos de concessão, mas as áreas vizinhas às extremidades da pista são de preservação ambiental, inclusive com cursos d'água. Eventuais dificuldades de licenciamento levaram o planejamento da concessão a manter a pista na atual metragem, de mais de 1.500 metros. As alternativas estudadas, dependendo da cabeceira, custariam entre 20 e 27 milhões de reais para a pista ser ampliada para 1.900 metros. Darcy de Matos, Kennedy Nunes e Rodrigo Coelho foram unânimes em lamentar o fato de a pista não ser ampliada. Sem tal investimento, o terminal de Joinville não poderá receber aviões de carga de dimensões maiores. Agora, os deputados estão tentando a realização de uma audiência pública aqui em Joinville. Arivan Prognal com mais informações aqui na bancada do Jornal da Manhã. Os Correios agora permitem a entrega de pacotes no vizinho. A novidade permite ao remetente indicar um endereço alternativo próximo ao do destinatário para a entrega da encomenda. A opção para quem não tem custo adicional está disponível para todo o país e facilitará a entrega de objetos mesmo no caso da ausência do destinatário no endereço principal. A funcionalidade abrange exclusivamente as remessas feitas pelo SEDEX e PAC e não altera o prazo de entrega e é registrada no sistema de rastreamento. O funcionamento é simples. O remetente deve declarar na etiqueta de endereçamento que a entrega no vizinho está autorizada e indicar o domicílio alternativo autorizado a receber o pacote, informando ao atendente no momento da postagem. Santa Catarina quer receber ICMS sobre gás canalizado que vem da Bolívia. Gabriela Bento conta pra gente essa história. Fernando, uma ação no Supremo Tribunal Federal, com data de julgamento marcada para 22 de abril, pode trazer pelo menos 120 milhões de reais aos cofres de Santa Catarina somente em 2020. A Procuradoria-Geral do Estado defende que a economia catarinense deve receber o ICMS sobre o gás canalizado que vem da Bolívia. Atualmente, somente o Mato Grosso do Sul tem este direito conquistado na Justiça. Em 2007, o STF concedeu uma liminar favorável ao Estado da região Centro-Oeste para o recebimento exclusivo do valor do imposto. Agora, porém, Santa Catarina se uniu ao Paraná e a São Paulo para disputar o direito ao ICMS no STF. O produto entra em solo brasileiro pelo gasoduto Bolívia-Brasil, que fica no Mato Grosso do Sul. Mas a Procuradoria do Estado alega que o gás natural importado com destino aos catarinenses não passa pelo estabelecimento da Petrobras em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Por isso, não será possível considerar o local como estabelecimento destinatário da mercadoria ou estabelecimento onde ocorre a entrada física do insumo. Nos últimos 13 anos, de acordo com o procurador do Estado que atua na Procuradoria Especial do Estado em Brasília, Weber Luiz de Oliveira, o prejuízo para Santa Catarina ultrapassa os 700 milhões de reais.
Neste ano, a previsão é de que os cofres catarinenses poderiam receber 120 milhões, em caso de decisão favorável na ação no STF. O relator da ação no Supremo é o ministro Gilmar Mendes. O consumo de gás natural em Santa Catarina soma 2 milhões e 7 mil metros cúbicos. O volume é recorde e a maior venda média da história da SC Gás. O pico de consumo foi no dia 21 de fevereiro, com 2 milhões e 250 mil metros cúbicos. A quantidade é 3,9% maior do que o verificado em igual mês de 2019. A razão principal para o aumento é o crescimento do número de clientes. A expansão da economia do estado também contribuiu. Este é o segundo recorde da companhia neste ano. Em janeiro já foi registrado o melhor resultado para o primeiro mês do ano de 2020. Joinville tem redução na frota de táxis. Quem traz as informações é a repórter Gabriela Abate. A concorrência com os aplicativos de transporte de passageiros está levando à redução do número de táxis aqui em Joinville, um fenômeno que deverá continuar pelos próximos meses. A cidade chegou a contar 309 veículos em atividade, com 98 dessas placas concedidas em concorrência concluída lá em 2014. As demais permissões são dos anos anteriores. Não há previsão de nova oferta de permissões para taxistas. Hoje são 278 táxis em atividade, ou seja, 31 já deixaram de rodar e tiveram a permissão revogada. Não existe número oficial de quantos motoristas estão trabalhando com aplicativos de transporte aqui na cidade. O Sindicato dos Taxistas da cidade e do norte de Santa Catarina cobra fiscalização dos serviços de aplicativos, prevista em lei municipal e defendida também pelos condutores da modalidade de transporte. O sindicato quer mudança na lei para permitir aos profissionais a licença de até 12 meses, sem correr o risco de perder a permissão de taxista. A proposta será apresentada à Prefeitura de Joinville. Arivan Prognal traz uma informação para nós bastante interessante. Empresas de eletroeletrônicos já fazem paralisações parciais, Arivan. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica sobre o impacto do coronavírus na produção do setor eletroeletrônico brasileiro aponta que 57% de empresários entrevistados já apresentam problemas no recebimento de materiais, componentes e insumos provenientes da China. Esse resultado é 5 pontos percentuais acima do verificado na pesquisa anterior, realizada há 2 semanas. A situação é observada principalmente entre os fabricantes de produtos de tecnologia da informação, celulares, computadores, entre outros. Segundo o presidente executivo da ABNI, Humberto Barbato, a nova pesquisa indica o agravamento da situação das indústrias que dependem dos componentes externos. E diz mais, o momento é delicado e devemos ter diversas paralisações daqui para frente, mas por enquanto não há risco de falta de produtos acabados como celulares e computadores no mercado brasileiro. O problema só não é mais grave porque dispomos da produção local desses produtos. Mesmo assim, 4% das companhias pesquisadas já operam com paralisação parcial em suas fábricas. Outras 15 já programaram paralisação para os próximos dias. A maior parte delas também de forma parcial. Vamos aos dados do mercado financeiro. O dólar comercial começa a terça-feira em alta de 1,97%, cotada a R$ 4,72, 4,72. O peso abre o dia avaliado em 7 centavos. Já o euro começa a terça-feira em alta de 2,63% e abre cotado em R$ 5,37, 5,37 o euro. E a Bovespa, infelizmente, fechou em queda de 12,17% e começa o dia aos 86.067 pontos. Adolescentes foram arrastados por correnteza na Praia do Ervino, em São Francisco do Sul. Detalhes com Gabriela Abate. 2 amigos foram arrastados pela correnteza na tarde de ontem, segunda-feira, em São Francisco do Sul. O caso ocorreu por volta das 3h20 da tarde na Praia do Ervino. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, as vítimas, um jovem de 18 anos e um adolescente de 15, nadavam no local quando houve um arrastamento.
Os dois amigos, então, com a ajuda dos bombeiros, foram retirados da água. O jovem teve afogamento de 1º grau e foi encaminhado em estado estável ao Hospital Nossa Senhora das Graças para monitoramento. Já o adolescente não sofreu afogamento e foi liberado após o atendimento. A crise do petróleo pode reduzir preços de combustíveis e afetar a arrecadação aqui em Santa Catarina. Gabriela Bento. É isso mesmo, Fernando. A falta de consenso para preços entre os países da OPEP e a Rússia levou a Arábia Saudita a anunciar aumento da produção em meio à crise internacional do coronavírus, medida que derrubou as bolsas do mundo todo. Os impactos na economia brasileira e catarinense vão depender do tempo de duração dessa nova crise do petróleo. A Petrobras poderá reduzir os preços dos combustíveis se o problema continuar. Se isso ocorrer, em Santa Catarina, os consumidores de combustíveis terão ganhos por gastar menos com esse insumo, enquanto o setor público vai perder, porque a maior fonte de arrecadação de ICMS do estado ocorre por meio dos combustíveis. O setor responde por quase 20% do total arrecadado, mesmo Santa Catarina praticando algumas das alíquotas mais baixas do Brasil. A redução da arrecadação afeta não só o estado, mas também os municípios que recebem o retorno do ICMS. Arivan Prognal, o governador, diz que sua equipe não debate alta de ICMS agrotóxicos. O governador Carlos Moisés, em viagem ao meio-oeste catarinense, afirmou em discurso que a equipe econômica a qual ele comanda não debate a possibilidade de aumentar o ICMS sobre agrotóxicos. Ele falou da importância do homem do campo, que corresponde por cerca de 30% do PIB do estado por meio do agronegócio. Conforme o governador, a taxação de agroquímicos é um tema da pauta nacional. A questão dos defensivos agrícolas hoje não é uma pauta estadual mais, diz ele. É uma pauta federalizada que vai ser discutida com outros estados. Não é mais um problema exclusivo de Santa Catarina que diz respeito à concessão de incentivos fiscais. É uma pauta nacional e nós temos que valorizar o nosso produtor. A capacidade que vocês têm de agregar, disse ele, aos agricultores, aos produtos catarinenses, a capacidade de produção em alta escala é de exportar. Enfim, o Estado tem que ser parceiro, precisa dar energia, infraestrutura, precisa dar condições para todos trabalhar. Ano começa com queda na venda de carros novos aqui no estado de Santa Catarina. Gabriela Bento. É isso mesmo, Fernando. Em fevereiro, as concessionárias de Santa Catarina venderam um pouco mais de 14 mil veículos novos, somando carros, motos, caminhões, tratores e outros modelos. E conseguiram um saldo superior ao mês de janeiro, mas o início de 2020 ainda é de queda nos emplacamentos no estado. Os dados são do novo boletim da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de Santa Catarina e mostram que o acumulado dos 2 primeiros meses de 2020 está 1,93% abaixo do número de vendas no mesmo período de 2019. A queda é puxada especialmente pela venda de motocicletas, que caiu 4% em fevereiro. E no comparativo com o início do ano passado está 2,84% menor. Segundo o presidente da entidade, Júlio Schroeder, a retração é considerada pequena e a expectativa do setor ainda é de crescimento para 2020. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, fatores sazonais nos resultados, aliados ao medo do coronavírus, têm interferido no ritmo de importações de peças da China, principal fornecedor das indústrias. Quem chega para falar de esporte é ele, Felipe Tim. O Joinville perdeu de 3-0 para a Chapecoense, até conseguiu segurar no primeiro tempo, porém no segundo tempo a Chapecoense logo abriu o placar com o foguinho e então daí o jogo desandou e o Joinville perdeu de 3-0. A derrota até não foi tão ruim por conta dos resultados ocorridos no resto da rodada. O Criciúma também empatou em 0-0 com o Figueirense, assim como o Marcílio Dias e o Tubarão empataram e o Brusque e o Concórdia também empataram em 1-1. Assim, o Joinville não perdeu nenhuma posição na tabela, apesar sim do resultado ter sido ruim.
O único time catarinense a ganhar na rodada foi o Avaí, que ganhou do Grêmio Juventus e está a 1 ponto do Brusque, agora com 16 pontos. A tabela ficou com Brusque em primeiro com 17, Avaí em segundo com 16, Marcílio Dias com 15, Figueirense com 14, Joinville em quinto com 10, Criciúma com 10 também em sexto, Juventus com 8, Chapecoense, que saiu da zona de rebaixamento com essa vitória, passa 7 pontos, Concórdia e Tubarão fazem as zonas de rebaixamento. Martins com notícias da Bolsa. As bolsas da Europa já abriram hoje, já estão aí em pleno pregão, e também de lá vem a boa notícia de que há uma leve recuperação. Bolsa de Frankfurt, por exemplo, subindo 4%, e lá o petróleo, né, que vinha despencando, subiu em torno de 3 a 4%, que também já mostra uma volta ao normal, tendência de volta ao normal. É só um indício, isso não quer dizer que aqui no Brasil também teremos bolsas se recuperando, mas de qualquer forma é um bom indício, um bom indicador, né? Bolsas asiáticas em alta e bolsas europeias também em alta. Claro que essas altas, tanto na Ásia quanto na Europa, ainda são insignificantes diante de tudo que caíram nos últimos dias, nas últimas semanas. De qualquer forma, como eu falei, é um bom indício, um bom indicador. Assim vamos finalizando então mais uma edição do nosso Jornal da Manhã, parte regional.